tudo. Agora tá gravando, não pode falar essas coisas mais não, hein? E, mano, vai ficar na imaginação de quem ouviu aí o que o Leandro fez de legal aí. Não, não? Pô, eu acho que deve ter uns anos já, hein? Eu nem atualizo o aplicativo, tá aqui. O bagulho com Fala várias dos streamings que eu backboard aí, tenho. o cara. Ah, pode, eu já levo meus dados sem? Pois é, né? Tem essa merda ainda. Porra. Se lascar, viu, mano? Ai, ai. Ah, cara, mas é fogo, né? Porque você paga o bagulho, aí você vai lá, paga lá. Aí você fala, tô pagando o YouTube pra não ver anúncio. Aí você tá Aham. assistindo o vídeo do cara, aí o cara tá fazendo anúncio no vídeo dele, mano. Aí Ah, você fala, sim, também, né? mano, Eles fazem porra, eu isso. não quero ver anúncio. Aí o cara tá fazendo anúncio no vídeo. Aí depois o cara chega e fala assim, ó, mano, se você quiser, você pode ser membro da minha comunidade e ver conteúdos exclusivos. Exclusivo, né? Fico puto. Mas eu tô pagando YouTube, agora eu tenho que pagar o YouTube, comprar os produtos que o cara tá vendendo e ainda me tornar membro pra ver vídeo exclusivo, mano. É isso Aí eu falo, mano, ó, na moral, cara, isso é viver pra internet, cara. Isso não é. Isso não é um Mas é que hobby, eu mano. falo, o culpado não é nem quem vende, é quem paga, na verdade, né? Ah, aí, né? Mas eu tenho uma pergunta. Vocês compram os produtos que eles anunciam? Porra Não. nenhuma. Eu tenho uma regra, assim, que eu vi uma vez no meme, que é assim: se o seu anúncio interrompe o meu vídeo, eu passo a odiar o seu produto. Então, todo produto que interrompe um vídeo meu, eu não compro, cara. Não compro, porque, mano, eu passo a odiar essa porra, mano. Pra mim é tão comum ignorar esse tipo de coisa na minha cabeça que eu fico me perguntando se esses anúncios realmente funcionam, em quem que eles funcionam de verdade. Então, aí é uma treta até que eu tenho comigo com essa relação de influência, cara. Porque por exemplo, você pega aí o melhor YouTube vegano, vegetariano, eles podem falar o que for, cara. Eu não vou passar a deixar de comer carne. Exatamente. Mas eles não são Uhum. influencer? Não. Mas não vai me Eles são. influenciar em nada, entendeu? Não, eles vão influenciar. Vão influenciar quem já está propenso a isso, né? Então, então Mas, mas normalmente não é um influência, na verdade você vai com aquilo que você já tem, então não é por causa do influencer, é porque você já tem uma tendência daquilo. então, mas é igual você falar convencer. Você não consegue convencer alguém de uma coisa se essa pessoa já não estiver inclinada a aceitar aquilo, Treinada, né? Então é difícil, né? Você não tem como, né? É tipo um convencimento. O cara tá falando bagulho, mas se você não tiver meio que nessa vibe, você não vai aceitar aquilo, né? Você Aquela, já né? tá em outra. Você tá na ponte querendo se matar. Você não vai se matar ou tem alguém te influenciar, dar aquele empurrãozinho lá, né não? Também tem esse detalhe, né? Porque, por exemplo, você tem conteúdo que o pessoal fala que dá gatilho, mas por quê? Porque dá gatilho. Não é porque ele vai fazer uma pessoa que está bem se matar, não é por causa disso. É que ele vai fazer uma pessoa que já está suscetível a isso, que já está, né, passando por alguma, né, uma dificuldade, um problema psiquiátrico, e aí você bota esse conteúdo, aí a pessoa já alimenta isso, entendeu? E a pessoa já fica mais propensa a cometer esse ato. Então, assim, tem esse ponto, né? Por isso que tem conteúdos ali que tem que tomar certos cuidados para poder falar sobre, tipo, suicídio. Você vai falar sobre suicídio, você vai ter que. Existe Palavra-chave, né, cara? existe uma cartilha da OMS para você falar sobre isso quando você vai falar em programas de internet ou da TV, para que você não crie a gatilho em quem já está meio que propenso a isso, né? Então, na propaganda é a mesma coisa. Às vezes, tipo, é que, como eu falei, é que eu já sou velho, já sou teimoso, não escuto o podcast, só escuto o nosso mesmo para dar as visualizações. E é como o Alex falou também, eu vejo esses anúncios, às vezes estou assistindo um vídeo no YouTube e eu vejo um anúncio, a minha mente já está treinada para bloquear, para ignorar esse anúncio, só esperar dar os segundos lá para poder pular. Então eu realmente não entendo como que isso influencia as pessoas, mas Cara,
influencia, né? Eu sempre me perguntei isso. Falei, cara, mas como é que esse pessoal consegue vender? Isso Né? não me engaja a comprar. Mas os caras vendem essa porra, velho. Cara, é que é só a gente pensar, tipo, na minha cabeça isso não faz sentido. Na cabeça de faz. vocês, aparentemente, não. Mas faz. se não funcionasse, não tinha tanto anúncio assim, né? Então, Exato, essa é a cara. merda, cara. Porque pra mim não faz sentido nenhum, mas ao É. mesmo tempo é o que mais tem, cara. Então tem alguém, É. tá dando certo pra alguém. Tá dando certo pra alguém. Pra gente não, né? Pelo visto, a gente é tudo velho e teimoso aqui. Então essas coisas não pegam na gente. Mas você Oi? consome o quê? O que você consome? Como assim que eu consumo? De vídeo ou de produto? Não, de vídeo. Você falou assim, eu não tenho saco pra podcast. Mas é tipo assim, você escuta música? Como é que é o seu consumo Então, de... às vezes eu escuto música, às vezes eu quero ver, ó, tipo, às vezes eu tô com dificuldade. Eu tô estudando no Linux agora, né? Às vezes eu tô com alguma Aê, muito Tô bem. tentando, né? Aí às vezes eu tô com alguma dificuldade pra ver na lição que eu tô vendo, aí eu procuro um vídeo no YouTube que explique melhor. Na época da faculdade também, quando eu tava com muita dificuldade numa lição, eu procurava uns vídeos no YouTube, que tinha uns professores no YouTube que ensinava melhor do que os professores da faculdade alguma matéria. Esse tipo de coisa. E às vezes eu tô, sabe, sem nada pra fazer, coloco uns clipes aqui pra assistir, pra ouvir, pra assistir os clipes. Mas nada de muito importante, assim. Agora um negócio que eu não consegui, como eu falei, que eu não consigo ver é podcast. Que é bem, tipo, discrepante, né? A gente tá gravando o nosso podcast aqui e eu não consigo assistir os outros. Mas vamos pensar assim, se tivesse uma live, que nem você falou que tá estudando Linux, se tivesse uma live, como é que você faria? Ah, mano, eu nem sei, eu nem fico sabendo quando tem essas lives, não, porque eu não fico seguindo essas coisas. Espera a Aí gravação depois. É, depois eu Não, vejo a sim, gravação. sim, mas no Pô, geral, sim, né? Vocês entraram numa seara interessante aí, que são os conteúdos de lives e cursos que te transformam em especialista em apenas uma semana. Do zero Não, isso. ao herói. Do zero ao herói. É. Não, é que tem esses que os caras falam que vai se transformar em especialista rapidão, aí quando você clica, você vai ver o vídeo, ele não ensina porra nenhuma e no final ele fala, compra meu curso que lá que eu te ensino. Não, esses aí eu não caio. Mas como eu falei, na época da faculdade, principalmente, tinha umas matérias que os professores da faculdade, eles explicavam, eu não entendia nada. Aí tinha uns vídeos no YouTube de uns professores bons, mano, que ensinavam o negócio sem fazer propaganda de nada e eu aprendia. Mas hoje Cara, acho que mas hoje o que eu mais vejo mesmo é clipe. Às vezes que eu tô entediado, eu coloco uns clipes aqui também. você falou uma coisa que eu acho que também é muito relevante, que eu acho que é mal do brasileiro na sua maioria, né? Esse negócio de conteúdo para estudar. Primeiro que o conteúdo brasileiro, na sua grande maioria, é horrível. Mas eu entendi por que é horrível. O cara dá aquela degustaçãozinha safada e aí o conteúdo maior ele entrega por uma plataforma. E cara, como é Exato. cara, para mim estudar eu tenho a dificuldade porque a maioria é tudo ruim. A maioria Então sim, né? Uma tem que boa dar uma parte. garimpada, né? Eu Mano. gosto de pegar cara que ainda não é muito conhecido, mano. Que o cara vai falando até o talo, né? E ele tem que mostrar, ele tem que demonstrar o valor dele pra ficar conhecido, né? Uhum. E aí você vai ver que o maluco é muito bom, mano. Melhor que muitos Sim, professores de faculdade. sim. Mas Enquanto ele então, tá como eu ali falei, na época da faculdade, cara, tinha uns vídeos de uns professores que ele não ficava fazendo propaganda de canal, não ficava tentando vender curso, ele tava lá pelo prazer de ensinar só. Não sei se existe esses caras ainda. Tem, mas é Existe. pouco. Existe, só que nem o Ed falou, é os caras que não é muito relevante. O cara que é muito. Ele já tem uma certa notoriedade. Você vê o cara. O currículo do cara é foda pra caramba. Você vê o conteúdo, você pode ver que não engaja muito, só que o que ele entrega mesmo é dentro de uma plataforma super cara. E agora que você falou de faculdade, Cezão, sabe o que eu lembrei? O meu professor de Linux ficava vendo pornografia na sala. Que isso, Alan? Ô, louco, Juro, mano. juro pra você, por tudo que é sagrado. Senhoras e senhores, moços e moçoilas e todos aqueles diferentes destes. Estamos reunidos hoje aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso O Debate Podcast.
Eu sou Lex da Costa e juntamente com Leandro Lopes, Ed Gomes e César Gama, falamos desde anúncios, influencers, cursos milagrosos até covardes que atacam garis desarmados e pais que exploram seus filhos na internet em troca de aluguel pago e um celular novo, até pastores mirins e papagaios de pirata. Então venham para a nossa mesa, peguem uma bebida e vamos debater, com o perdão do trocadilho, sobre tudo isso e muito mais. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com seus amigos. O debate está no Instagram. Acesse o Debate Podcast, tudo junto, para acompanhar o nosso querido debate. Suas críticas e sugestões são muito bem-vindas. Dito tudo isso, vamos para o episódio. Obrigado. O pessoal Sério ainda isso? fala lá a matéria de Linux na faculdade, né? Aí, tipo, o professor já não tinha muito saco, né? Porque acho que ele vinha vindo do trabalho, né? Aí ele ficava no computador assim, gente, faz aí o simulado. Ele ficava no computador vendo pornografia, velho. Pergunta se alguém aprender essa merda de Linux na faculdade. Aí quando chegava na prova, o que ele fazia? Faz o simulado aí. Vocês têm 1 hora pra tentar alcançar a maior nota, e a maior nota vai ser a média de vocês. Cara, quando eu fiz faculdade de redes, né? Eu também. E tinha um professor lá que era de programação, que ele chegou na sala e já falou, eu sei que essa turma aqui é de redes, mas tá na grátis, você tem que aprender programação, mas não vou reprovar ninguém. Quem quiser aprender, eu tô aqui, quem não quiser, não vou reprovar ninguém, pronto. Aí ele fazia o mesmo esquema, ele fazia uma semana antes da semana de prova, ele fazia um simulado, que era a própria prova. E aí no dia da prova, às vezes, teve uma vez, no dia da prova, que ele deu a prova pra gente e saiu da sala, ficou conversando lá no corredor. Aí passou aqueles tiozão da faculdade que fica lá só pra ligar os projetores, sabe? Puta que pariu. Aí ele passou, viu o professor no corredor, aí ele falou, mas hoje não é dia de prova, você não tinha que estar na sala? E o cara falou, mas professor, sou eu ou você? Cavalo. É muito bom. Cara, é foda, velho. Mano, ele falou, os caras querem aprender redes, não querem aprender programação. Tipo, é relevante a gente saber uns códigos, né? Mas ele falou, não vou reprovar de ninguém de redes porque eles não sabem programar. Na faculdade, você falou aí, eu tive um semestre de lógica, né? Foi o máximo que eu tive, né? Aí acho que na primeira aula o pessoal entrou assim, o professor começou a perguntar, por que você escolheu esse curso? Eu lembro que um cara falou assim, não, eu escolhi porque aqui não tem número, não sei o que lá. Eu não gosto de programação. Eu escolhi esse curso porque eu não gosto de programação. Então, que antes a moda era fazer o análise de desenvolvimento de sistemas, né? Eu cogitei em fazer, só que, cara, eu tava falando esse dia pra um cara do trabalho. Putz, cara, eu tenho um amigo que ele trabalha de tech lead numa empresa aí, do Sul. Acho que ele mora no Nordeste e trabalha no Sul. Ele falou assim, cara, estuda esse negócio aqui, aprende a fazer um CRUD e depois vem falar comigo. Aí eu olhei assim, em Java, né? Falei, não, deixa quieto, prefiro me fuder aqui no que eu gosto de fazer mesmo, que é melhor, vou levar isso pra vida, se vai dar certo ou não. Outra história. Quando eu resolvi fazer redes, eu pensei, cara, do mercadinho da esquina até a maior multinacional no mundo, todo mundo precisa de rede hoje em dia. Todo mundo precisa de um cara de redes. Preciso. Então eu vou fazer redes. O Ed aí que é o cara do cybersecurity aí, mercado aquecido. Diferenciado. Caramba, Você tem uma pós aí, não tem, o Ed? Eu tenho pós de segurança da informação. Sim. Que beleza, hein? Aqui é meu computador, hackei. Como que é? Quero ver. Sabe hackear Facebook? Isso eu aprendi sem curso, eu tive que fazer com a da minha mãe. Que ela se perde sério? a senha. Ela se perde a senha. Tá. Mas você como que é aquele também? É Black Hat ou White Hat, né? Que é o hacker do bem ou o hacker do mal? Aqui é do bem. Aí não tem graça, pô.
Ó, pra vocês falando de professor, né? Na pós, tinha uns professores lá que, cara, os caras eram bons, explicavam bem, só que não entrava a fundo. Eu fiz um curso em um outro local. Mano, o maluco é muito bom. Tipo assim, o cara ensina tudo mesmo, mano. Tudo. Tanto pro bem, pro mal. A didática do cara é muito melhor de qualquer faculdade. E aí, e foi EAD. O outro que era presencial, eu não aprendi tanto quanto do que eu aprendi em EAD. Cara, o negócio interessante é que eu fiz a pós eu fiz a pós em cloud e em EAD, e uma das professoras lá era a mesma professora que me deu aula de roteamento na faculdade, que era presencial. Tinha uma coincidência interessante lá também. Então, tem cara que é muito bom, né? Online, ó. Por exemplo, ó, na Udemy aqui eu tenho 2 cursos. Tenho 3 cursos que eu comprei do mesmo cara, o de Linux, o de Docker e o de Kubernetes, do Matheus Miller. Eu conheço esse ele cara no YouTube. Esse cara é bom, mano. Esse cara Ele é bom, bom. cara. Bom Ele pra caramba. Explica bem. Eu acho que eu tenho ele até no LinkedIn, até, inclusive. E bom, assim, tecnicamente, o Matheus Miller. Miller com MU, né? Aquele, tipo alemão, né? MU com aquele tremazinho, né? LLER. Esse cara, ele manja pra caramba, sim, né? De Linux, de Kubernetes, containerização. O cara manja pra caramba. Ele explica muito bem. E ele fala uma coisa que é um fato, cara. Que, mano, não adianta você querer chegar e fazer um salto gigante pra aprender algo mais top se você não tem a base, né? Exato. E ele fala bastante sobre isso, né? Não adianta você chegar aqui e você querer você quer montar aqui um cluster aqui de máquinas do Kubernetes, você nem sabe os comandos mais básicos do Linux ali, né? E sabe pouco de rede, e não sabe nada de rede, né? E aí ele reforça isso, porque é uma coisa que existe muito na área de TI, é isso, né? Os caras não têm a base, aí não tem a base, quer ficar fazendo esses cursos de zero a herói aí, e no final das contas o cara não sabe nada, mano. Isso não acontece só em tecnologia, em qualquer área acontece isso, né? Área. Mano, sinceramente, eu vejo que muita coisa você vai pegar aí na prática, mano. É lógico, sempre pega, cara. Não adianta, você pode fazer o melhor curso. Você vai ter que aprender na prática. Sim, a teoria te ajuda a você absorver melhor o que você vai pegar na prática, né? Uhum. E aí eu entro na questão de hoje, da diferença entre EAD e presencial. Pra vocês, tem muita diferença? Tem. Tem, pra mim tem. Tem diferença, só que assim, hoje eu não tenho disposição pra sei lá, fazer mais uma faculdade ou pós-presencial. Acho que talvez por causa de gestão de tempo. Mesma coisa pra mim. Eu Online, prefiro muito né? mais. Eu prefiro muito mais estudar presencial. Eu acho que eu absorvo muito mais o conhecimento presencial, mas hoje, tipo, pra sair de casa, pra ir pra algum lugar, fazer uma faculdade, uma pós, um curso, já não dá. Então eu sou obrigado a fazer EAD mesmo. Mas em relação à qualidade, não sei se é esse o seu questionamento, presencial, mesmo que você esteja lá divagando, presencial ainda assim é melhor, na minha opinião. Eu tenho as minhas dúvidas. Antes eu pensava assim, até começar a fazer. Porque é igual você comentou do professor que saiu lá e ficou do lado de fora. Cara, eu vi algumas vezes isso na faculdade. E é sempre o mesmo discurso, cara. Vai depender do aluno. Ah, isso aí... Não, eu concordo, depende. Sempre depende do aluno. A mesma coisa no EAD. Vai depender do aluno. Então, é que... Tem matéria que até na faculdade eu estudei pra passar. Tinha matéria que eu gostava, e ali eu era o cara, mas tinha matéria que eu ia estudar pra passar ali, passei e pronto. E o EAD funciona da mesma forma, cara. Na verdade, eu ainda dou um pouco mais de atenção às que eu não gosto, porque eu sei que eu não vou ter ninguém ali pra tirar minha dúvida na hora, mesmo que eu possa mandar lá, não quero ficar prolongando. Então eu vou anotar mais coisas, vou pausar o vídeo, vai ser pra mim até mais fácil do que no presencial. E você é um cara mais focado, você é diferenciado. Porque, assim, o professor que eu falei é um exemplo que eu tive, né? Um de vários, mas assim,
eu acho que pra mim é mais psicológico. Se eu tô numa faculdade, se eu tô numa escola, eu já tô lá, tipo, pra estudar e pronto. Eu não tenho mais nada além disso de prioridade na minha cabeça na hora. Se eu tô em casa, tem muito mais coisa pra me distrair, tem muito mais coisa pra chamar a minha atenção. Então é difícil eu me focar, eu realmente pegar um tempo lá só pra me focar nos estudos. Mas isso mas como eu falei, isso é pessoal, né? Isso pra mim Não. funciona desse Mas, ó, jeito. Não é pessoal, Você- isso se chama TDAH. Ô, César, eu tenho até você como exemplo, cara. Ah, que bonitinho. Que isso? Quando você fazia lá o curso de inglês. Ah, sim, lá na Isso empresa. aí pra mim, cara, isso, ó, É. na minha humilde opinião, eu te conhecendo, isso aí foi a coisa mais foda que você fez, porque você fazia a porra do curso. É verdade, cara. Lá no escritório você fazia essa parada e vamos embora. Você entrava nas aulas lá. Fazia. É a mesma coisa, você não aprendeu lá, não conseguia. Mesmo um cenário todo conturbado ali, às vezes caía Caótico, é. chamado, você conseguia tocar. Então, eu conseguia, mas eu depois disso, né, como a empresa paga os cursos, eu fiz um curso em outra escola de inglês também, pra dar aquela reforçada. E eu achei que eu aprendi melhor na escola, presencial mesmo. Apesar de eu ter absorvido bastante coisa no curso online, eu tinha esse foco de ir lá e estudar, mas como eu falei, eu tava no escritório, aí tinha aquele tempo que a gente sabe que não ia cair chamado. Aí eu pegava aquele tempo pra estudar. Mas é que eu já me preparava pra isso. Agora se eu tô em casa, aí eu fico procrastinando, eu vejo a televisão, eu vejo o videogame aqui, o computador com a internet, eu fico procrastinando até eu realmente conseguir sentar aqui e me focar. Eu acho que pra mim o que atrapalha é o local. Se eu tô em casa, eu demoro pra conseguir me focar. Agora se eu tô no escritório ou na escola, eu me foco mais. Então, é a questão que eu falei. Vai depender só do aluno, tanto o presencial quanto o EAD. E aí o EAD você tem uma praticidade melhor, se desgasta menos, consegue até focar mais, você não vai ter gente enchendo o saco, conversando. Né? Hoje, alguns cursos, até medicina, né? Eu entendo que a parte teórica você conseguiria fazer dentro de casa mesmo, EAD. Porque pensa aí, né? Pelo menos todo cara que eu conheci que faz medicina, os caras são praticamente 24 horas estudando, cara. Não trabalha. Quem faz medicina que eu vejo aqui nem trabalha, fica só estudando. É loucura, né? E aí eu não tenho maturidade não pra fazer. Então, pro cara estudar em casa é melhor. Pra mim, o que tem que mudar é a forma como a gente tá avaliando isso, né? Porque aí o cara tem que estudar, por exemplo, medicina, estudou, passou a parte teórica, vai pra prática, vai pro laboratório. No laboratório, você tem que ter essa base, né? Se por acaso você não chegou com a base ali, você não vai adiante. Você não vai conseguir passar. E aí a gente tem que ser mais rigoroso nisso, né? Eu fiz um curso de EAD pela ETEC e os caras eram embaçados, porque toda semana eu tinha que mostrar na prática que eu aprendi durante a semana. Então, com essa cobrança fica mais fácil de você se condicionar a levar mais a sério os estudos, né? uhum. Eu vejo que na ETEC é mais puxado que até na faculdade, cara. Porque você não tem opção. Se você fez atividade, você vai fazer atividade de não colocar o que você teve de conhecimento durante a semana, você reprova. É punk. E aí eu vejo que isso deveria ser adotado, somente em cursos mais relevantes, como medicina, enfermagem, coisa que você tem que mostrar na prática mesmo. Então, a minha pós em cloud foi em EAD e tinha atividade toda semana. Acho que isso que me ajudou mais a não procrastinar tanto o curso também, né? Mas é que eu acho que o ritmo o esquema de uma pós, acho que é mais diferente nisso daí. A pós é muito mais ela sossegado do que a faculdade normal. Não, isso em relação às atividades mesmo. Ela vai te tacar mais atividade mesmo, entendeu? Sim, porque é muito mais curto, né? O curso tem uma duração mais curta. Mas é como eu falei, por mais que tenha vantagem em estudar EAD, a minha mente ainda é condicionada a estudar melhor quando eu estou num local de ensino. Quando eu saio de casa para ir para um local que eu vou Pra fazer. que eu sei que eu vou estudar, que eu sei que lá eu não vou ter
mais nada pra fazer além de estudar, aí é diferente. Mas isso é questão de costume também. Não sei se todo mundo pensa assim. O Ed eu já vi que não. Mas a minha cabeça funciona melhor dessa forma. Mas eu acho que é que nem aquele lance Boomer. sobre. Boomer. É igual aquele lance, por exemplo. Cara, eu performo muito melhor estudando 11 horas pra frente. Mas, cara, eu evito ao máximo fazer isso porque pariu, né? E dormir, né? É. Mas é prática, porque eu tinha esse pensamento também, eu não gostava. Aí a pandemia veio e não tinha opção. Agora, Aí- uma coisa interessante. O meu tipo, na parte de estudar, eu prefiro presencial, mas no meu trampo, eu acho que eu trabalho melhor de casa, no home office, do que no escritório. Então, como é que você consegue trabalhar home office e não consegue estudar? Porque trabalho, tipo, você tem que estar lá, você tem que mostrar resultado, você é cobrado Ele todo te dia. força, né? Ele te força a ter uma entrada, um horário Mas de entrada. são processos saída. diferentes, né, também, né? São processos diferentes também. Você trabalhar e estudar são coisas que exigem diferente, né? Eu coloco meio que assim, né? Eu não coloco como obrigação, mas, por exemplo, eu vejo que é uma necessidade. Então eu vou precisar fazer, em algum momento eu tenho que fazer. Da mesma forma que eu preciso trabalhar, né? É uma necessidade. E aí eu consigo hoje conciliar os dois, né? Uma coisa que eu coloquei na cabeça, por exemplo, tem filme que eu conheço as falas do filme. Aí eu falei, cara, se eu consigo fazer isso com filme, por que eu não consigo fazer isso com a videoaula? Então, isso você tá pensando do jeito certo. Eu que na parte de estudo eu tenho essa falha mesmo. Então, aí o que eu faço hoje, né? Principalmente um dos motivos que eu adoro o home office. Tô trabalhando, coloco os vídeos passando. Vai ter hora que eu vou conseguir absorver mais do vídeo, tem hora que não, tem hora que eu vou estar focado mais no trampo aqui. Mas eu consigo trabalhar, é como se fosse escutar música, consigo trabalhar e fazendo, escutando. Depois, quando eu vou parar pra estudar, eu vou ver os mesmos vídeos. Só que de alguma forma eu já escutei aquilo antes. Já ficou no seu subconsciente. É como se fosse uma música. Tem hora que tá passando a música e nem tá prestando atenção na música. Mas depois você vai ver, você já sabe cantar a música inteira. Interessante isso. Você falou um negócio que eu lembrei da época da faculdade também, que tem filme que você decora a fala toda. E eu lembrei de um cara da faculdade lá, que, mano, ele era muito ruim. Eu não sei se ele escolheu no aleatório o curso, mas ele era muito ruim de redes. Só que, tipo, ele lembrava a escalação do Corinthians de 1973. Nossa. O cara lembrava cada campeonato, cada escalação e cada técnico. Eu falei, mano, se você prestasse tanta atenção na rede quanto você presta no futebol, você tava pica, você tava foda hoje. Mas aí é paixão, né, mano? Então, Aí é paixão, né? paixão. Quando você Tem que tem ter paixão uma por certa alguma paixão coisa, por algum. é Vai que vai. diferente, né? Mas o nosso cérebro, ele consegue transferir. Você vê que a questão de dirigir, hoje a gente dirige de um lado, os ingleses do outro. Se você for pra lá, você consegue meio que automático. Você vai achar ali estranho primeiro dia, depois vai estar normal pra você a mão inglesa. Porque o seu cérebro ele transfere. Então você consegue fazer essa transferência igual em coisas que você tem mais paixão, pra outras que não. É só praticar. Você vai ali, colocou a prática, depois ele anda sozinho. E a gente precisa de um certo condicionamento, de um certo treinamento mental pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Igual estudar EAD. Eu assumo que eu tenho essa falha. Pra mim, estudar EAD é muito mais difícil. Eu estudo, mas pra mim é mais difícil. Hoje eu aprendi a gostar, antes não. Porque até na faculdade eu vejo que eu consegui enrolar mais do que no EAD. No presencial, eu trocava uma ideia com o professor, dava um jeitinho ali de arredondar a nota. No EAD não tem opção, entendeu? Não tem. É tudo impessoal. A gente tá percebendo que as coisas estão ficando cada vez mais impessoais também, né, mano? Você vai fazer o curso, você nem vê o professor não vê sua cara. Você vai comprar um produto, você não vê o vendedor, né? Você já compra online. O mundo tá se tornando um lugar muito impessoal, né, cara?
E isso aí também eu acho meio problemático, porque você vai perdendo um pouco do toque humano da coisa, né? A gente tá caminhando pro cenário dos livros do Asimov lá, dos robôs. Eu acho, cara. Tem eu já comentei com você, né? Tem um dos livros dele, do Robôs, que o cara vai pra um planeta que as pessoas não se comunicam pessoalmente mais. Eles têm pavor de entrar em contato com outras pessoas. Fica todo mundo na sua casa, os robôs fazem tudo. Se ele precisa conversar com outra pessoa, é tudo por videoconferência. Tipo, a ideia de você estar no mesmo local que outra pessoa é apavorante nesse mundo. Caramba, que da hora. Que conto que é esse aí? Cara, então, tem a coleção dos robôs. Se eu não me engano, esse é o 2 ou 3. Depois eu vou procurar o título certinho. Aham. Ah, legal. E o Asimov era meio doido, mas ele era bem pra frente do seu tempo nessas coisas, né? Pra caramba, mano. Ele até falou da internet, né? Muito antes de existir o que a gente conhece como internet hoje em dia, né? Ah, sim, ele era... Cara, o cara era muito... Como que é a palavra? O cara era muito... Ele pensava muito à frente dessas coisas. Uhum. É como diz, né? Hoje em dia, homem à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Se fosse à frente se fosse à frente do seu tempo, a gente nem teria visto o cara. Também, ele não esconde que ele era super comunista também, né? Nos livros dele. Você vê que é tudo relacionado ao comunismo, né? Então é dos meus, né? Ô, galera, deixa eu perguntar uma coisa. O que vocês acharam desse lance do Felca aí? Rolou essa semana. O vídeo dele, acho que saiu na semana passada, ou retrasada, né? Que ele publicou. Eu assisti o vídeo, acho que foi no final de semana passada. Foi sexta-feira passada. Eu peguei já bem algumas horas depois. Cara, eu não vi o vídeo. Eu só li a matéria que saiu sobre ele, que foi acusado de pedofilia por denunciar um pedófilo. Ah, tem isso aí. Porque ele entrou nas redes dessas crianças que estavam sendo exploradas ali pelo... o pessoal fala exploradas e aí, tipo, a gente pode falar isso, né? Se a gente fosse um produtor com muita visualização, a gente ia ter que falar supostamente explorado. Supostamente. Ai, mano, esse mundo é uma porra mesmo. Aí o cara, ele entrou nas redes para fazer o material. Ele tá 1 ano trabalhando nisso, né? Exatamente. Fazendo esse trabalho investigativo. É que a galera acha, né? Tem muita gente que acha que fazer vídeo pra internet é simplesmente fazer ligar a câmera e tchau. Ligar a câmera e tchau, né? Eles estão achando que é tipo o vídeo da Tabacuda, esses vídeos assim. Né? Tomar no cu, cara. Mano, uma produção. Eu pra editar o podcast aqui, mano, eu gasto um maior tempão. Uma porque eu sou um noob nisso aí, não sei fazer direito. Outra é porque, o bagulho leva tempo, mano. E ainda tem uma máquina meio carroça ainda. Aí os caras acham que é assim, mano. Você vai fazer um vídeo sobre adultização, sobre pedofilia, sobre temas mó pesados, e aí os caras acham que é assim, que o cara vai fazer Tirou isso sem nada, né? Sem entrar no meio, não tem como, cara. Cara, eu achei muito absurdo isso. Antes de ler a matéria, a minha esposa tinha comentado comigo que tinha um pessoal influencer que tinha sido denunciado porque mantinha esses vídeos dessas crianças aí em contextos de adultização. Aí depois eu vi a matéria sobre o Felca sendo acusado de pedofilia. Eu fui ver, mano, é um negócio muito sem sentido. Como que você espera que ele vá denunciar alguém sem ele trabalhar antes, sem ele investigar alguma coisa antes? E o pessoal fala, não, se você viu, você também é pedófilo. Cara, que bagulho idiota. Mas isso aí é que o pessoal fala que é aquela falácia do poço envenenado, né?
O cara vai lá e envenena o poço, e aí qualquer um que tem contato com o poço tá envenenado, né? Mas o fato é que o cara, ele estava fazendo uma investigação e ele foi lá, colocou, tá aqui, ó. E ainda mostrou no vídeo, ele ainda mostra no vídeo, Como é que faz? criando um perfil do começo, como você consegue obter esse conteúdo fácil, cara. Eu acho tão legal, cara, que o Instagram, ele é uma maravilha. Se você escreve um bagulho assim, chamando alguém de idiota ou babaca, na hora ele já quer te bloquear, já, né? Sim. Agora você bota um vídeo de uma menina de 14 anos rebolando pra um monte de macho, aí beleza, o Instagram divulga, que é uma maravilha, e solta pra todo mundo. Bom, pedófilos, venham aqui. Comam aqui dessa fonte aqui. Ó, vai tomar no cu o Instagram, mano, na moral. Ô Ed, eu quero saber a sua opinião. Você que é o cara mais conservador aí, qual que é a sua opinião? Você viu isso? Quero ver a sua opinião. Eu vi, cara. Eu tenho uma treta comigo que eu carrego já há alguns anos. Que. Ô Ed, você é cheio das questões também, hein? Não! Porque, ó, cara, é um mundo que eu não conheço, mas eu lembro de uma treta que aconteceu há um tempo atrás aí, de uma exposição que teve, onde o cara ficava nu. Ah, o negócio que ele fazia as artes com a ferramenta. Não, ele era nu, tava nu, um cara deitado no chão nu, e a menina, uma criança, passava. Ah, teve essa também. E pegava até nas partes do cara. E isso, até emissoras de TV, aquele Leandro Carnal defendia como arte. Não, isso é uma arte, não sei o quê. Falei, cara, que absurdo, mano. Se eu sou um pedófilo, cara, olha a arma que a própria mídia tá me dando. Então, mas aí eu vou usar uma palavra sua contra você mesmo agora. Quem levou essa criança lá? Porque assim, uma exposição de um cara nu no lugar é uma coisa, o cara tá nu lá. Mas quem levou essa criança lá? Quem é o responsável por ela? Sim, eu acho são os pais, entendeu? É que, por exemplo, se você tá vendendo pro pai que aquilo é arte, o pai, nunca vai acontecer nada com a minha filha e acha que isso é arte também. Não, isso se chama bom senso, cara. Isso é algo que o cara que tem um filho, o cara tem que ter, mano. Não tem essa. É igual você falar assim, você tem uma filha que é mulher, é uma menina. Aí você leva ele na casa do seu camarada e a menina senta no colo do cara. Já aconteceu comigo. Eu fui na casa de um amigo, ele tem uma menina, e a criança quis sentar no meu colo. Eu falei, não senta não, senta aqui no sofá. Uhum. Por quê? Porque, mano, eu sou um cara adulto, mano. Eu não sou pai. Se eu fosse o pai da criança, é uma coisa, mas eu não sou nem o pai, não sou nem o tio da criança. Então, não, por favor, fica ali, eu fico aqui. Porque é algo que pega mal. Só que assim, se o cara não tem noção e o pai da criança não tem, aí você já tem um ambiente complicado, cara. Então, foda é isso. Os pais não têm noção de levar a criança no lugar desses. E, tipo, o próprio lugar pra impedir a falta de noção dos pais também não devia proibir a entrada dessa criança? É isso que eu ia falar. Cara, não foi. Nesse caso, os órgãos, as pessoas responsáveis que poderiam estar tentando proteger, tá falando que é normal. E aí, pra um cara que tá lá no churrasco... Normal não é, pô. Então, esse é o problema. Foi colocado como normal. Não, isso é arte. Tá vendo? Não. A menina... É assim, o cara... É assim, eu nem vou entrar nesse meio de arte, porque eu não entendo nada de arte. Então, assim, se o cara falar que é arte, beleza, tá bom. Beleza pra mim. Anime pra mim é arte. Então, né, é a arte que eu acompanho. As outras eu não ligo muito. Mas assim, agora uma coisa é isso. Outra coisa é o cara chegar e permitir a entrada de crianças num lugar que tem um cara nu, o cara tá pelado lá, mano. Não tem o menor sentido um bagulho desse. Isso também é errado. Agora, você vê que tem dois discursos aí. Os caras que defendem isso como arte. O cara tá pelado lá. Isso é uma coisa. O cara quer defender essa merda e defende, beleza. Agora, o cara chegar e falar assim... falar assim que crianças deveriam ter contato com isso? A questão não é a criança.
a criança ter ido lá, né? Que eu nem lembro se tinha criança no local. Tô falando assim, que a criança que está. A única criança que eu lembro que estava no local era que pegava na parte íntima do cara. Que era contratada ali. Mas chegou a pegar mesmo? Chegou a Pegou, encostar mano. ali? Encostava Jesus. assim, pegava. Amigo, mano, isso é uma coisa absurda. E isso acaba queimando o filme de outros artistas. Porque vão Não. começar a falar que todo artista é um pervertido, assim também. Você tem noção? Aquele Leandro Carnal. Eu gostava muito dele, cara. Mas ele foi a favor desse bagulho. E aí, pra mim, tipo, é um absurdo. Porque, imagina o seguinte, né? Eu sou um pedófilo, eu nunca fui, nem vou nessa apresentação, nunca fui. Mas eu vejo ali que a menina pegou no cara nu e tal, pega o que tá na internet, e aí vou na vizinha aqui e falo, ó, tá vendo? Vamos fazer uma arte em casa, vamos replicar. A criança, ela não tem discernimento, cara. E aí eu, já como um pedófilo, eu tô usando algo que a mídia tava apoiando pra aplicar o crime, entendeu? E não tem como. Você vê que até que ponto o dinheiro tá falando mais alto. Porque pra mim, só pode, se você apoiar aquela apresentação, só pode ser por causa de dinheiro. Porque pessoa nenhuma com consciência vai concordar que aquilo era arte. Eu tinha na minha memória que a criança viu, mas não chegou a ter contato físico. A criança era ela era contratada. Ela fazia parte da exposição. Então, e nesse caso, errou quem contratou, errou a exposição, o órgão que permitiu, e errou os pais da criança de deixar ela ser contratada para fazer um negócio desses. Foi uma lambança, uma sucessão de erros absurdo. Eu já acho que se for isso aí mesmo, eu acho que deveria rolar um camburão ali pra todo mundo, mano. Então, aí... Alô, Polícia Federal! Não teve, porque a mídia toda ficou pesando em quem que tava criticando. Normalizaram, né? Na verdade, isso daí já vem de muito tempo, né? Infelizmente, né? Porque Essa normalização, né? Eu vejo o seguinte, né? Até voltando agora nessa questão do Felca. Cara, tem muita criança igual... tem uma sobrinha que pratica ginástica rítmica. A mãe vai pegar, tá postando da ginástica. Mas o cara é pedófilo, vai lá e vai começar a olhar, entendeu? Quem tá me dando a arma é a própria mãe. Talvez ela nem saiba que isso aconteça, igual ele explica ali. É a má intenção do cara. Mas eu acho que a crítica do vídeo dele é o seguinte: é o tipo de exposição, cara. Não deveria. Não, Não mas deveria. se a própria mídia naquela época tava apoiando a exposição de um negócio explícito praticamente, porque era um cara nu, não era insinuação, não, era um cara nu, deitado no chão com a criança passando em volta. Se naquela época ele já tava falando que era um normal, aí como é que agora a mídia tá falando que tá errado porque depois que o Felca denunciou? A gente tem uma coisa meio sistêmica, né? Porque, tipo assim, o pessoal fala... você tem que ter muita coragem pra fazer um vídeo desse, assim. Mesmo ele sendo um cara muito grande na internet. O cara anda de carro blindado agora, pô. Anda de carro blindado. Isso desde a época das bets, né? Ele já mexeu no vespeiro ali. O cara tá arrumando umas tretas sinistras. O bicho tá mais briguento que eu, velho. Porra. Aí o cara, ele foi lá, ele fez esse vídeo, que é algo muito grande, né? Só que esse vídeo gerou uma repercussão enorme, né? Tanto que tem político agora que tá se mexendo aí, que, assim, tava dormindo o tempo inteiro, né? Sim. Tava dormindo, fomentando fake news, né? Soltando um monte de merda na internet também, e agora os caras estão, né? Estão meio que tentando se mexer também como forma de se promover em cima disso, de ganhar, como é que eles falam? Capitalizar em cima disso. Né? Isso aí existe mesmo, só que o que acontece é que esse negócio, desde que redes sociais elas se tornaram mais evidentes, aliás, desde antes de rede social, porque a gente vê esse negócio de você explorar a imagem de criança de maneira explícita e meio que sensual, mano, isso é desde dos anos 90, mano. Isso, é isso que eu vi, mano, cara. Os anos 90, mano, tinha uma mulher cantando uma música em inglês lá que não gosta de homens de pinto pequeno. Essa é muito boa. Lembra?
Você lembra disso? Lembro. No Era programa o quê? da Xuxa. E as Xuxa, crianças isso. dançando lá, ó. Eu ia falar, passava no programa da Xuxa, cara. Mano, que porra, velho. Olha que bagulho insano. Aí depois passa, aí passa o que é mesmo o nome? Tá, os irmãos lá que... Caramba, mano. Tô com Alzheimer, não é possível. Os irmãos Cuico Louco, tá falando? Não. Os caras cantam só Love. O Claudinho Bochecha. Claudinho Bochecha, isso. Claudinho Bochecha cantando, fazendo alusão a sexo mesmo, sabe? Porque, assim, eles não falam deliberadamente que é isso na música, não falam, mas assim, tá claro, mano. O cara faz até o gesto da lapadinha, sabe? Com a mão, e as crianças lá, e tipo, você fala, mano, a galera não tinha noção, mano. Assim, era uma coisa absurda. Aí Boquinha você vai na garrafa, boquinha na garrafa também. Boquinha na garrafa, aí botam as mulheres lá pra dançar tal. Meu, as mulheres com um shortinho, pai, e as crianças lá no meio, e se mistura o bagulho, sabe, no meio. Aí você pega o Gugu falando da Playboy de alguém lá num horário nobre, sabe? Todo mundo, domingo à tarde, toda a família reunida, papai, banheira mamãe, do Gugu, cara, banheira do Gugu. Banheira do Gugu. Aí você fala, mano, a sensualização, ela tá ali, mano. Já tá ali. Sempre teve. No caso da banheira do Gugu, não era uma sensualização de crianças? Não era, mano, mas era algo que as pessoas estavam normalizando ali, ó. Tava normal, mano. Aí a criança começa a ter cantores mirins, aí começa alguém a aparecer e tal, e os caras vão explorando essas imagens, né? Aí você começa a ter casos, tipo, igual de Larissa Manoela e de outras, da Maísa, que eram pessoas que eram exploradas pelos pais, né? Para que os pais ganharam uma grana em cima da pessoa, né? Para que ela vendesse a imagem dela ali na TV. MC Melody. MC Melody. É verdade, MC Melody. Então isso só foi crescendo isso aí. Só foi crescendo, exatamente. Então isso aí, vamos dizer assim, sempre existiu, só que o que o Felca trouxe ali é a parte mais profunda da parada, entendeu? Então assim, cara, é bizarro. O tal do Ítalo Santos lá tinha a casa lá, que eu acho que o programa chamava Turma do Ítalo, e aí era tipo uma espécie de... como se fosse um BBB que tinha um monte de gente lá, criança, né, adolescente, com bebida, com um monte de coisa, com uns desafios nada a ver. O pessoal falando que tinha... a galera andava de topless lá, pegação, mas gente, a gente tá falando de, sei lá, 14, 15 anos pra baixo, pô. Então, o vídeo da menina dançando lá, dançando na frente de um monte de macho lá, mano. Não, para, velho. Então, assim, você vê esse tipo de coisa e você fala assim, não é demagogia, né? Eu tô cagando e andando pros filhos dos outros, sabe? Tá, cara, só que assim, a partir do momento que você começa a criar esse tipo de ambiente, você abre uma porta pra uma galera do mal, mano, entrar. E aí foi a parte que ele tava mostrando no vídeo, né? Os caras que são pedófilos, né? Os caras são, né, ratos de esgoto, pra pior, eu não sei nem que tipo de adjetivo eu daria pra uma criatura dessa. Aí o cara entra no perfil da menina, pega o vídeo que tá lá, faz um download, igual os memes que a gente baixa os memes e fica distribuindo pelo WhatsApp. Aí o cara baixa o vídeo da menina e vai passando entre eles. E aí você vai fomentando uma rede sinistra, patrocinada por quem? Pelo senhor Mark Zuckerberg, né? Aquele rato de esgoto que tá na orelhinha do Trump aqui, ó, tentando ferrar com Alexandre de Moraes. Então, assim, cara, esse tipo de coisa é complicada, cara. Isso aí não, assim, é algo, só que é algo que já veio, a internet, ela trouxe isso, né? Ela vai trazendo, porque a grande realidade é que tudo isso vira um produto, cara. As pessoas viram produtos. É algo que era, na época da TV, era a mídia que tinha, a internet ela foi trazendo essa podridão junto com ela, e colocou, cara. E aí pessoas como o Ítalo, eles veem uma oportunidade de quê? De colocar vários jovens numa casa, de explorar essas vulnerabilidades e ganhar muita grana em cima disso. E aí dão dinheiro para os pais, que existem pais de verdade, e existem essas pessoas aí que vendem os filhos por
em troca de um aluguel pago e de um celular. Exatamente. E teve um caso aí também que uma menina que trabalhou lá com o Ítalo, né? Vamos dizer assim, para facilitar a comunicação, que tinha essa exposição, e aí os pedófilos eles iam lá, comentavam no vídeo, né? Eles têm uma linguagem deles que eles usam emoji, essas coisinhas. Aí a mãe da menina viu assim, a mãe começou a vender conteúdo da filha, pô. Menor de idade, pô. Isso, é isso mesmo. Pô, Fazia um privado, né? Fazia ela privado, disponibilizava. pô. Ah, para, cara. E assim, assim, isso é pesado. E a gente pode ver assim, por exemplo, o TikTok. Os negócios das dancinhas, pra mim, eu já acho muito, cara. Das dancinhas de TikTok. Das meninas, pô, eu já acho isso muito. E assim, isso a gente consegue expandir para muito além disso, né? Que assim, como o vídeo fala de adultização, então mostra assim, tem essa parte da sexualização e também tem aquele lance dos jovens mirins empreendedores também, que, cara, juro, se vocês verem o vídeo lá, o cara falando, não, porque a escola rouba muito meu tempo, porque... para, cara. Cara, antigamente, quando um moleque aparecia no meio de adultos que estavam conversando e o moleque entrava no meio, os pais davam um tapa na orelha do moleque pra ele não se meter na conversa, né? Exatamente, né? Eu acho que falta isso, né? Porque um moleque desse, se ele tivesse levado um tapa na orelha logo quando ele chegasse perto dos adultos, ele não ia ficar falando dessas merda aí. Né? Pô, o moleque de 7 anos falando que fez, sei lá, vendeu não sei quanto no culto lá, ele fez aquele... marketing digital, não, porque eu tava no culto lá que durava 50 minutos, isso mostra no vídeo, né? Não, porque eu consegui... Ô Ed, o que você acha de pessoas que estão fazendo dinheiro dentro do culto da igreja? Deus me defenderai. Cara. Vou falar com a pessoa mais religiosa de nós todos aqui, eu quero saber a sua opinião. Cara, pra mim é um bosta. Mas na verdade, eu entendi o que ele falou. Ele não tava fazendo dinheiro no culto, né? No culto, com o culto, né? Que ele estava no culto, né? Ele colocou lá o marketing digital e também vende por si só, depois de um tempo. Ele já tem lá as marcas que ele anuncia e tal, que ele faz. E aí ele foi pro culto. Né? Então, antes de entrar, ele olhou e viu quanto que tinha. Quando ele saiu, tinha não sei quanto a mais, entendeu? Então, ele quis dizer o seguinte, que enquanto ele tava no culto... ele fez, sei lá, quantos mil. Mas não que ele fez... não que ele usou o culto pra fazer isso. Não que ele usou o culto pra fazer. Só que a gente pode expandir aí, que, cara, não tem lá a pastora do Pix, não tem essas coisas então, assim. Só que aí entendeu? eu ia comentar. Expandindo, né, sendo mais aberto, hoje eu vejo o seguinte, que, por exemplo, tem gente que questiona, por que dá dinheiro pra pastor? Se o pastor for inteligente, ele não precisa nem usar o dinheiro da igreja, do doador. Porque, vamos supor que você é um pastor, e aí, conhecido, vamos supor os caras mais conhecidos aí. Qualquer coisa que eu fizer, eu tenho 1 milhão de seguidores. Vou escrever um livro. Coloco um livro lá, 15 páginas, qualquer coisa, pensamentos do dia. E vendo, cara, pra essas pessoas que gostam de mim. Não vou vender pra todo mundo, mas vou conseguir atingir uma grande parte. E aquilo é o que tá dando dinheiro hoje. Porque você consegue fazer dinheiro inventando qualquer coisa. Receba meu GIF todo dia. Você entendeu? Aí vai ter um grupo de pessoas que vai querer receber um GIF de bom dia. Ou compra o meu curso. Você compra o meu curso. Aí o curso do cara é assim, ó. O seu sucesso depende de você. Obrigado. Mas, Ed, eu vou refazer a pergunta aqui, tá? O que você acha, então, pensando na adultização, o que você acha do Pastor Mirim? Pastor Mirim aí, eu acho que cabe bem nessa pauta aqui, cara. Sim. Do Of the King the Power. Te più febio che mio, te più prova, ciò che abbia fa, ciò terex fa, ciò prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Como? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Tem um vídeo do moleque brigando com 10 anos, 10, 11 anos, pô. Meu, é a questão do abuso, né? O que acontece? Quando você é criança, você recebe influência de tudo. Não só criança, né? A gente adulto também. Só que criança a gente não tem posicionamento. Então, por isso que até a gente é ensinado para criar os nossos filhos na igreja. Porque, querendo ou não, quando ele é pequeno, ele vai aprender com aquilo. E aí, quando tiver adulto, ele que vai decidir para onde ele quer ir. Mas ele já vai ter uma base. Isso vai servir como base. Né? E aí, o que acontece? Toda criança, ela quer imitar. Ela vai imitar um adulto, vai imitar os pais. Então, se ela tá num ambiente ali que tem essas coisas, ela aprende. Você pode ver que tem um monte de criança imitando o pastor, até imitando gente que cai ali. E meio que pra ela não entende o que é aquilo, mas ela vê acontecendo e replica. Uhum. E aí, quando uma criança começa a pregar, tem uma certa naturalidade ali com a palavra e tal, é bonito. Então, os pais, olha o que meu filho sabe fazer e tal. E aí, o pastor também, vamos colocar ele para apresentar aqui. Porque você tá ensinando automaticamente outras crianças, também aos pais. Você tá meio que, não manipulando, mas tentando colocar como exemplo. Não, mas aí nesse caso... Não, até aí, beleza, né? Isso, beleza. Até esse ambiente é um natural, beleza. Só que aí vem as porcaria, né? Vem um pastor que começa a ver que aquilo pode dar dinheiro. A mãe do moleque, pô. A mãe do moleque. Aí começa... Os pais também vê que aquilo... Porque se o pastor... Porque o primeiro é o pastor, cara. Você pode ter certeza que o primeiro é o pastor. Vamos colocar essa criança pra pedir o dízimo. Criança não tem que mexer com dinheiro, cara. É criança. Mas coloca essa criança pra pedir. E aí começa a retribuir com os pais. Aí os pais também já bosta. Vê que aquilo tá dando um lucro. Começa a incentivar mais. E aí foi o que aconteceu com esse menino. Entendeu? Começou o pastor local... seria o responsável, né, espiritual pela criança ali, não soube orientar os pais a como lidar com aquilo. Na verdade, ele foi o primeiro a tirar proveito. E aí os pais, ganhando em cima, não acharam ruim. Não, o pastor tá certo, vamos seguir. E aí começou a fazer mais. E aí começou a ir para outras igrejas. A partir do momento que começa a ir para outras igrejas, já nem é mais o pastor, é os próprios pais. O cara cobrava lá, tinha uma agenda... lotada lá pra pregar nas igrejas, cada igreja lá, não sei como que era, mas porra. O que era pra ser uma coisa ali pequena, local, uma coisa natural, começou a ser uma coisa lucrativa. E aí você passa a visar o lucro, não o ensinamento. Sim. Você diria que o garoto virou um produto? Virou um produto. Virou. Descaradamente. Isso é com certeza, mano. Mano, não importa se é da igreja ou se é de outro cunho, assim, envolveu criança e dinheiro, mano, sempre vai dar merda. E tipo, não é porque ele é um pastor, que não é porque a família tá fazendo alguma coisa na igreja que eles são do bem, que é tudo... Porque tem algumas pessoas que têm essa visão. Não, se é coisa de igreja, tá tudo certo. Mas não, mano. Envolveu pessoas e dinheiro no meio, sempre vai ter merda, sempre vai... Não importa em que meio seja, mano. Colocou dinheiro, a propensão é a da merda mesmo. Comentou, César, que eu vejo que de certa forma, a maioria da população vê dessa forma, porém é errado, né? Na verdade, quem tá na igreja, você tem que entender que não é santo. Na verdade, é a pessoa que mais precisou e reconheceu que tá errado. Só que aí foi criado-se até pelos próprios cristãos também, né? Que é culpa nisso. Que quem tá na igreja é perfeito, não tem pecado. E na verdade não, é alguém que tá procurando conserto. Então, você tem essa maturidade pra pensar assim, mas o que eu vejo na maioria das pessoas comentando por aí não, que se tá na igreja, tá tudo bem. Então, é um modo errado da sociedade ver os crentes e dos crentes se comportar também, porque tem muita gente que vai pra igreja achando que é o escudo. Não, eu sou crente. E você é crente, você não é melhor do que ninguém. Na verdade, por ser crente, você tem que reconhecer que você é um bosta. Então... geralmente não é assim, né? O cara acha que
O cara acha que ele é um cidadão Platinum Plus, né? Não, eu sei que eu vejo isso também dentro das igrejas, entendeu? Só que aí é uma forma errada, cara. A gente tem que lutar pra tirar isso da sociedade, a visão que a sociedade tem. Porque na verdade quem tá na igreja é alguém que reconhece que é realmente um bosta, que depende de estar na religião pra conseguir ser uma pessoa melhor. Hoje, a religião em si virou um produto pra pessoa fazer o que quiser e depois falar que é da igreja. Que nem teve o caso dessa semana do empresário que matou o Gari. Aí tava lendo a matéria toda lá, aí tipo, na rede social do cara tá lá, que ele se declara lá, é patriota, cristão e não sei o que lá. Mas, tipo, um cara que é cristão mataria alguém por causa de uma briga de trânsito, assim, por besteira, então, assim? Você tem as coisas vão perdendo sentido, né, mano? Então, uma pessoa que é cristã não faz um negócio desses. Uma pessoa que é cristã, se você pega Cristo, você vê, mano, Jesus ele se entregou pra morte pra não, sabe, para que outras pessoas não morressem, sabe? Isso é o princípio cristão, a abnegação, né? O cara tava indo pra academia, cara. Não era que, tipo, a filha do cara, a mulher do cara tava em trabalho de parto, não é nada disso. O cara tinha que salvar alguém. Nada, cara, nada. O cara ia pra academia. Aí o cara simplesmente teve um pequeno atraso e aí ele se sentiu no direito de tirar uma vida por causa disso, por causa da frustração dele. Isso, o pessoal fala assim, mas por que fazer isso? Só por causa de um atraso? Não é por causa de um atraso, é porque esse cara ele se sentia superior. Então, ele tanto é sangue frio, ele tanto se sente superior que ele, tipo, se você vê, ele agiu como se não fosse nada, porque ele foi preso na academia. Ou seja, ele tirou uma vida e depois foi lá treinar como se fosse só mais um dia. Isso mesmo. O cara se sentia superior. Você pega o perfil do cara, o cara tem milhões de funções ali. Milhões. 500 coisas, né? Aqueles caras que eles acham que... Meu, se a gente for colocar as coisas que a gente faz no cotidiano no nosso currículo, não, amigo, vai ter 500 E não é por causa disso que eu sou importante, não, caralho. Aí o cara vai e sabe, se acha. Aí a mulher do cara é delegado, o cara tá usando a arma da mulher. Usou a arma da mulher pra apagar o gari, o cara que tava fazendo o trampo dele. Aí o cara vai pra academia malhar como se isso não fosse nada. Isso é o quê? Isso é o cara que é rico, o cara que tem dinheiro, o cara que é branco, o cara que sabe que ele tá acima de muita gente e que a justiça pra ele é muito mais branda. E realmente é muito mais branda, porque o pessoal foi no maior cuidadinho com ele pra colocar ele... Tá certo que eu achei até uma cena maneira quando colocaram ele no camburão, porque colocaram ele numa jaulinha. Como o cara é um monstro de grande, ele ficou parecendo um daqueles animal enfiado dentro de jaula, sabe? Eu achei tão gostoso isso, eu queria que ele ficasse ali pra sempre, preso dentro daquela jaula, né? Como o animal que ele é, né? Se é que eu posso dizer animal, porque um cara desse aí, um cara que faz um negócio desse... chamar de animal uma ofensa aos animais, né? Um animal ele mata pra se alimentar ou pra se defender, né? É que eu não tenho outro adjetivo que poderia chamar um imbecil desse, sei lá. Mas o cara se sente superior, mano. E esse é o pensamento de muita gente. Só que aí as coisas se misturam. Você entende que essas coisas elas se misturam? Tipo, o dinheiro com a fé, com o status, com o poder, com o fato de você ser branco, essas coisas vão se misturando. Parece que não, mas assim, dentro das igrejas, isso acontece muito, das pessoas que têm dinheiro serem vistas como abençoadas. Isso o Ed pode confirmar. Você vê um cara com dinheiro e fala, esse cara é abençoado por Deus. Mas isso é um princípio que não tem nada a ver com o cristianismo. Nada a ver com o cristianismo. Com o cristianismo, se você olha para Cristo, Cristo era o quê? Pobre. Cristo não estava buscando riquezas, e ele não queria que as pessoas buscassem riquezas, ele queria que as pessoas buscassem o tesouro do céu. Só que você entende que as coisas vão ser... Aí você pega as pessoas que vem uma criança que é pastor, que o moleque começa a falar, o moleque começa a falar um monte de merda lá no palco, só que algumas coisas são bonitinhas do jeito que ele fala, e as pessoas começam a se cativar com isso. Esse moleque é um produto. Tá sendo vendido como um produto, e as pessoas começam a glorificar o quê? O lucro.
Se a pessoa ela tem dinheiro, é porque ela se deu bem. Se a pessoa não tem dinheiro, é porque ela não está se esforçando, porque ela não é abençoada, ela não está orando o suficiente, ela não está trabalhando o suficiente, é uma vagabunda. Então, de repente, não é nem culpa do moleque. Às vezes ele começou, tipo, pela fé mesmo, ou pelo costume, como o Ed falou. Mas aí o pessoal foi lá e começou a monetizar ele, mano. Isso que é o foda, né? Então, aí começa a monetizar e você cria uma situação na qual você está explorando, abusando de alguém que é vulnerável. E por mais que a pessoa fale assim, mas ele disse que não é abusado. Ah, beleza, uma criança tá falando isso, é claro que eu vou considerar isso, né? Gente, pelo amor de Deus, né? A criança tem total noção do que acontece, do que é de tudo que é certo e errado, né? O Felca, ele deu até o exemplo daquela menina lá, a Bel, né? Que alguns anos atrás aí a mãe dela teve um problema na justiça aí, porque ela explorava a menina e era bem claro que ela tava assim, explorando essa menina de todas as formas possíveis, menos a sensual ainda, até onde eu sei, para ganhar dinheiro. E a menina hoje, com 18 anos, ela fala que não aconteceu nada disso. A criança não entende. A criança não entende, às vezes. Muitas vezes a criança não sabe, não tem noção de que está sendo explorada. Porque é uma criança, a criança não sabe essas coisas. A criança foi ensinada de um jeito, ela vai achar que aquele jeito é o certo e pronto. O argumento dela é que graças àquilo, ela tinha dinheiro, ela tinha uma bolsa cara, ela tinha coisas. Esse é o argumento. Tá vendo? As justificativas foram horríveis, as justificativas. Tá vendo como é que é justificativas são? Não é assim, eu sou uma pessoa produtiva. Ela não falou que era isso, ela falou que se ela não fizesse isso, ela não seria nada. Olha isso, cara. Mano, existem pessoas pobres que criam cientistas, que ganham prêmio Nobel. Existem pessoas que são pobres e criam pessoas que se tornam pessoas importantes, ou pelo menos pessoas produtivas, pessoas felizes. E aí você está querendo dizer que ela tá querendo dizer que se ela não fizesse esse trampo, ela não seria nada. Olha o quanto que essa mãe fudeu com a cabeça dessa menina, mano. Exatamente. E ainda ela fala no vídeo lá que por causa disso, os pais estão sofrendo sanções lá, né? E ela ainda justifica falando que não, porque eles não têm nada a ver com isso. Não tem nada. Nada foda. Mas aí entra nesse negócio, né? As pessoas, elas colocam o dinheiro como argumento. Cara, o dinheiro tem que servir as pessoas e não o contrário, mano. A partir do momento que o dinheiro se torna um fim e não um meio, as coisas acontecem do jeito que acontecem. Eu critico o capitalismo por quê? Porque o capitalismo transforma tudo em produto. As pessoas, as crianças, tudo. O sexo vira um produto, tudo vira um produto. Tudo vira um produto, eu concordo com você. O amor vira um produto, o respeito vira um produto. Desse ponto eu concordo com você, porque, cara, devido às nossas condições econômicas e etc., cara, qualquer coisa tudo tá envolvido com dinheiro. Seja essa situação que a gente tá falando aqui, seja alguma situação relacionada a qualquer tipo de golpe ou fraude que as pessoas inventam todos os dias pra se resumir em dinheiro, cara. E, cara, isso é muito ruim, cara, porque parece que a sociedade claramente gira em torno disso. Mas a gente nós estamos sofrendo uma crise moral, cara. Moral não no sentido moralista, no sentido de moralismo, mas no sentido de que nós estamos perdendo a noção do certo e errado, porque a gente está colocando as prioridades nas coisas erradas. Faz tempo. Do jeito que estão as coisas hoje, cara, é muito triste. É muito triste, cara. Tipo, você pegar uma situação como essa, que assim, o que o Felca expôs lá foi o estopim. A gente sabe que isso já acontece há muito tempo e a gente nem tem ideia do que tem por trás ainda, cara. Coisas menores, mas recorrentes em relação a isso, entendeu? Essa exposição toda, que aí volta naquela pauta que a gente falou a gente brinca, né? Porque OnlyFans dá mais dinheiro do que trabalhar. Aí, tem gente que pega pra si e consegue uma espécie de resultado nisso e a pessoa não quer nem saber, não quer saber das consequências, por exemplo, entendeu? O que eu vejo pior nisso é quando os pais começam a fazer isso com os filhos, entendeu? Isso daí é horrível, né? Não, isso é o pior em vários sentidos, né? Porque você pega
você pega uma pessoa que não tem o aparato psicológico ainda, né, pronto, né, mental pronto para lidar com uma coisa dessa, para lidar com críticas também que a pessoa vai receber, para lidar com a exposição da imagem dela. Por ser jovem, ela vai cometer erros, e se ela é publicamente exposta, ela vai ser criticada por isso, né? E isso falando dos conteúdos simples ali, que o cara bota a criança para fazer um conteúdo que não tem nada de sensual, nem nada desse tipo, né? Ou nada contraditório, né? Algo simples, né? Só isso já é o suficiente. Então, assim, isso gera um tipo de situação na qual você vai criando pessoas cada vez mais doentes, mano. E uma das coisas que interfere ainda mais hoje em dia é essa coisa de que essa geração, ela não quer, tipo, aprender alguma coisa, ela quer tudo de imediato. E o pessoal acha que tem que ficar rico até os 20 anos. E aí, junta isso a esses pais doentes que colocam essas crianças nesse tipo de situação, pronto, mano, tá aí a merda feita. É uma criança que acha que vai ser um bosta se não ficar rico até os 20, 30 anos, e os pais que querem expor a criança a situações cada vez mais desagradáveis pelo dinheiro também. Isso é verdade. A molecada, assim, muitos dos moleques hoje em dia, o moleque quer fazer as paradas, quer já ter resultado, né? Então, eles não querem perder tempo, entre aspas, estudando, trabalhando, criando uma base. Não, eu decidi que eu quero ganhar dinheiro com isso, e se eu não ganhar dinheiro com isso em 1 ano, é porque eu sou um bosta. Mas vocês não veem aí o lance lá que quando, sei lá, a criança fala assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser youtuber. Lá pra puta que pariu. Foda, cara. Mas aí você já entende que o moleque quer ser youtuber. Você fala assim, beleza, o moleque quer ser. A gente queria ser muitas coisas, né? Mas assim, a gente tinha contato com outras pessoas, né? Outros, vamos dizer assim, heróis da infância. E a gente queria ser esses heróis, né? Agora, você querer ser isso é uma coisa. Outra coisa é o seu pai e sua mãe deixar, né? Em vez de te preparar e falar assim, filha, a realidade não é essa aqui não, tá? Você tem que estudar e cobrar e exigir da pessoa, né? Que a pessoa, porque é isso, cara, pai e mãe, assim, é algo que parece que é um consenso entre a gente, mas para muita gente acho que não é claro que pai e mãe tem que exigir do filho. Tem que exigir, você tem que botar o seu filho para estudar e tem que exigir que ele tenha boas notas, ele tem que ficar de olho. Se você soltar ele e deixar ele fazer o que ele quiser, ele vai fazer merda, porque, o cérebro dele está em desenvolvimento ainda. A probabilidade dele não fazer nada ou fazer alguma merda é muito grande. E tem gente que acha que é isso. Meu filho, ele quer ser youtuber, eu vou investir. É que hoje a tendência que eu vejo é que tem pai que tá mais preocupado em ser amigo do que pai dos seus filhos. Nossa, eu ia comentar exatamente isso, né? Eu tenho 2 filhos e um deles a gente teve uma conversa já que foi exatamente nesse sentido. De que, por mais que eu possa ser camarada, ser amigo, a primeira coisa que eles têm que ver em mim é que eu sou o pai deles. E autoridade dentro de casa. Isso independente de qualquer momento da vida dele, de qualquer coisa. Eu sempre vou ser seu pai. A primeira coisa que eu sou sua é pai. Entendeu? A gente vai ter um bom relacionamento, mas tem coisas que você vai fazer que eu não vou querer saber. Entendeu? Eu espero que você nem me conte. Porque eu sei que você vai errar. Então, cara, você vai errar. Eu espero que você erre enquanto você pode errar. Porque uma coisa é você cometer um erro até você virar adulto, até na sua adolescência. Outra coisa é depois de adulto você querer cometer erro. Então, cara, fique à vontade. Você vai errar. Eu não vou te cobrar a perfeição. Mas deu ruim, tá com algum problema, chegue em mim e conta. Porque é melhor saber por você do que pelos outros. E isso pra mim que vai ser importante. Você vai ter que me ver como pai. Tudo que acontece com você vai ter que me contar? Não. Tem coisas que, se você contar, eu vou ter que tomar providência e você vai apanhar. Então tem coisas que eu não vou querer saber. Agora, se eu descobrir pelos outros também, então você sempre... Melhor nem fazer, então. Não, cara, ele vai cometer erros, cara, assim como eu também, cara. Tem coisas que... É aquela... Se eu fosse apanhar por tudo que eu já fiz, eu tava ferrado.
Então tem coisa que ele vai fazer que vai ser problema dele, vai acabar por ali e eu nem vou ficar sabendo. E eu espero que seja assim. Agora, tá dando muito ruim, é melhor chegar no meu pai e contar. Porque fora isso, cara, ele tem a vida dele, ele que vai fazer as escolhas dele, entendeu? Eu sou alguém que vou estar aqui pra quando ele precisar. Cara, deu qualquer coisa ruim, precisa de qualquer coisa, chega em mim e fala. A gente vai ter uma ótima relação aqui em casa, de amigos e tal, mas eu sou seu pai. Não quero que você me veja como amigo, quero que você me veja como pai. E é isso que falta. Eu acho que tá certo, né? Então, eu acho que É 100% certo. eu vejo que falta muito isso, né? Eu tenho amigos aqui que acham que quer tratar o filho de igual para igual. É igual, quando a partir do momento que você é pai de família, na sua casa, você tem que deixar bem claro que você é a autoridade. E que você não tá lá pra fazer amizade, você tá lá pra dar educação. Que nem eu costumava falar, que tipo, a minha esposa que cuide da parte de amor, abraço e carinho. Eu sou responsável pelo quê? Pela educação e pela alimentação. Eu já falava isso pros moleques desde pequeno. Olha, eu sou responsável por deixar vocês saudáveis, alimentados e educados. E pra mim é isso. O resto é opcional. Pelo menos na minha cabeça é assim. Tanto que teve uma época, há muitos anos atrás, que os meus filhos veio querer ser youtuber. Eu falei, não vai ser. Não concordo com isso. Aí eles até gravaram um vídeo de brincadeira. Eu falei, fica uma merda. Posso ter traumatizado eles? Posso ter traumatizado eles? Sim, mas é o meu jeito e é o jeito que eu acho certo. Não vou querer crianças se expondo, não. Depois que ficarem adultos e cada um cuidar da sua vida, faça o que quiser. Mas enquanto eu for responsável pela educação, vai ser do meu jeito. Tem que ser assim. Os pais têm que colocar isso na cabeça, que não é conversar de igual para igual, não é dar opção para eles. É o seguinte, eu sou seu pai, eu sei o que é certo e, tipo, eu não tô aqui pra foder com a sua vida, eu não tô aqui pra atrasar a sua vida, eu tô aqui pra te dar educação e pra te dar um norte decente. Uma vez eu fui na... É muito doido esses pais que tratam o filho como se fosse amiguinho, né? E tipo, eles querem tratar como se a casa deles fosse uma democracia. Não, democracia é na rua. Aqui na minha casa é meu castelo, eu sou o rei e eu que dou as ordens. Mas tá certo, eu acho que isso aí é uma. Eu acho que isso aí é uma coisa que falta hoje em dia. Porque às vezes a molecada não respeita a autoridade justamente porque não vê autoridade nenhuma em casa. Você começa a dar razão para os seus filhos, você começa a dar direito à opinião para eles quando você vê que eles estão criando uma maturidade já. Uma vez eu fui numa reunião de escola que a professora falou exatamente isso. Ela foi lá, deu maior esporro nos pais. Falou, vocês estão pensando que vocês estão educando uma pessoa. E vocês estão educando. E na sua casa é você que decide, não é seu filho. Você não pergunta pra ele o que você quer jantar, o que você quer almoçar, pra onde você quer ir, o que você quer fazer. Você fala, olha, você vai comer isso, você vai estudar isso, você vai fazer isso. Porque eles têm que ter noção de que você que você tá educando essa pessoa. Tipo, não é pra você chegar lá e tratar na base da porrada de ignorância, mas você tem que deixar bem claro que você sabe o que tem que ser feito, que você é o responsável e que você que tá guiando essa pessoa, que você tá educando essa pessoa. Não é vamos ser amiguinho, vamos conversar, o que você quer fazer, escolhe aí. Não, caralho, você tá falando com uma criança, a criança não tem noção ainda. E é engraçado que, assim, tipo, a galera mete o pau, né? Fala, essa geração atual, né? Só que, assim, essa geração atual, ela não nasceu do nada, do vácuo, né? Você criou sozinho, né? Esses pais que criaram essa geração atual. Alguém criou. E quem criou? Então, aí você tem que ir atrás da fonte, né? Porque aquilo, meter o pau na geração atual é muito fácil. E muitos deles dão motivo pra isso. Mas assim, quem foi que criou? Quem deixou ele chegar nesse ponto, nesse estado, né? E eu acho que quando o pai ele faz esse tipo de coisa, de querer tratar o filho como parça dele, eu acho que isso mostra uma certa infantilidade do cara, sabe? Eu acho que o cara, ele não conseguiu fazer aquela transição ainda de menino para homem, né? Ou de menina para mulher, né?
E ele não consegue, né, lidar com o fato de que ele tem uma pessoa que agora ele é responsável por essa pessoa. E se ele é responsável por essa pessoa, ele também é uma autoridade sobre essa pessoa. Tipo, e a responsabilidade nele não é só de manter essa pessoa viva, é transformar num cidadão de bem, num cidadão decente. É. Aí cara vê um moleque falando merda, tipo umas merdas assim, ou repetindo o que ele faz, em vez dele encarar que o moleque só está repetindo o que ele faz porque é influenciado por ele, ele acha que o moleque tem uma opinião própria, que o moleque é alguém diferenciado, que ele é inteligente, que ele é especial. Eu acho que é uma das piores coisas que você pode... Eu não sou pai, e acho que talvez dificilmente vai acontecer isso, mas você dizer para o seu filho que ele é especial, acho que é uma das piores coisas que você poderia dizer para um ser humano. O Chris Rock foi falava criado muito assim, isso. né? A gente, eu acho que no geral, em certa medida, acho que todo mundo foi criado isso, né? Então, eu pelo menos como experiência pessoal, eu passei a ter a visão que o mundo não é o arco-íris quando eu pisei da porta para fora de casa, entendeu? Peraí, eu fui, vamos dizer assim, educado só com a parte boa, e a parte ruim quiseram me poupar e aí eu tive que ver na prática totalmente. Aí é uma espécie de quebra de expectativa muito grande que para determinados indivíduos isso tem um impacto muito forte, né? Eu lembro de um stand-up do Chris Rock que ele falava isso para as filhas dele. Falava, você é especial aqui dentro de casa. Da porta para fora você é só mais uma. Então. Uhum. Mas assim, hoje eu faço piada com meu filho, eu respeito a opinião dele, eu brinco bastante com ele, porque hoje ele tem 19 anos já, e eu eduquei ele do jeito certo, mas quando ele era criança, como eu falei, eu não era tipo um autoritário, eu tentava dar um pouco de alegria na vida dele também, mas eu era mais autoritário, eu tinha que me manter mais autoritário pra manter no caminho certo. Cara, isso existe muita diferença, né? Porque a mãe, ela quer meio que abraçar ali o filho em todo momento. Eu vejo aqui em casa. Porque, ó, por exemplo, quando a minha esposa fala, eles ficam, daqui a pouco, mãe, daqui a pouco. E quando eu falo, eles param o que tá fazendo e vai fazer o que eu tô pedindo. E aí existe muita diferença entre a figura do pai e da mãe. Porque a mãe, ela quer montar um mundo perfeito pra criança. E o pai, eu vejo que ele já quer mostrar na realidade o que é. Fala, perfeito, caralho, vai ver aqui como que é essa porra. Entendeu? E aí, na minha casa, quando eu era criança, minha mãe fazia... Meu pai trabalhava pra caramba, chegava em casa de noite. Mas meu pai era muito de trocar ideia comigo. Dos filhos, era o que ele conversava assim, né? Só que meu pai é muito calmo. E minha mãe já é aquela escrachada. Se fazer essa merda aí, vai acontecer isso e isso. Aí a escolha é sua, entendeu? E ela falava uma porrada de coisa. Desde de roubar, de usar droga. Foi um bagulho que ela nunca proibiu em casa, entendeu? Porém, ela ia na real. Quem mexe com isso, acontece isso, isso e isso. Aí ela me mostrava as pessoas, cara. Ó, essa pessoa fez isso, aconteceu isso e isso. Essa outra fez isso, aconteceu isso e isso. A escolha é sua. Tô te mostrando o que é a realidade. Você que vai aceitar. Desde o início, de criancinha, eu lembro minha mãe tendo essas conversas, assim, do meio do nada, entendeu? Ela era muito carinhosa, brincava, mas ao mesmo tempo ela mandava essas real. Questão de filho, cara, ó, usa camisinha. Com 8 anos ela já falava em casa. Tinha nem tamanho pra usar camisinha. Encaixava aí na camisinha. O que é camisinha, mãe? Só que eram uns assuntos que ela já chegava. Porque eu ia crescendo, sabe? Cara, meu maior medo na adolescência era virar pai antes da hora, cara. Você não veio da cegonha, não? Você não contaram a história da cegonha pra você, pô? Não, minha mãe era meio doida pra esses bagulho, ela falava mesmo. E aí, cara, você vê um dos maiores exemplos que eu tenho de vida, assim, uma vez que eu tava na rua, e aí um vizinho, ele tinha comprado um Palio. Só que ele só tirava da garagem, lavava e colocava na garagem de novo. Aí eu ficava, os caras, tipo, a turminha ali, a molecada, mano, esse maluco só tira o carro da garagem e guarda, mano.
não faz nada com o carro, compra um carro pra deixar na garagem. E aí, em paralelo, a gente tinha uns outros caras aqui, né, que era metido a malandro, que de 3 em 3 meses tava trocando de carro. Aí ia preso e morreu. Porque alguma coisa tava acontecendo de errado. Aí. Porque se você for ver na sociedade, cara, o cara mudar de carro assim toda hora tem alguma coisa estranha. Mas, tipo, a gente tinha um cara que só aparecia com carrão, toda hora com carrão, e o outro que não saía com o carro da garagem. E isso fez eu pensar, falei, cara, esse maluco que tá com carro aqui até hoje tá com carro. Os outros que a gente conhece já morreu, já foi preso. Se eu tiver que ser alguém, acho que eu vou escolher ser esse cara. O cara do Palio, mano. Porque aí foi uma escolha minha. Tanto que outro escolheu o outro lado e teve o mesmo fim. Só que aí, hoje eu sei porque o cara só tirava o carro da garagem. Porque ele tava pagando a parcela do carro ainda. Se ele saísse e batesse em algum carro, não tendo experiência, ele tinha que pagar o carro dele, o conserto do carro dele e o conserto do carro do cara, mais da parcela. Então ele tinha ciência que ele não tinha condições de fazer isso ainda. Ele esperou terminar de pagar o carro pra depois sair com o carro, cara. Eu falei, caraca, mano. É um precavido. Ele entendeu a realidade dele, não deixou de ter o bem, usava ali pouquíssimo, mas porque ele sabia que não tinha condições. Se acontecesse uma merda, ele não tinha condições de lidar. Tipo, ele já tem o carro, ele já tem, né? Tipo, já tô com o carro aqui na minha mão. Tô pagando, mas já é meu. Então não tem pressa mais, não preciso ter pressa. Já tenho o carro aqui, é só terminar de pagar que vai ser meu e pronto. Sim, e cara, eu te falar, tem mais de 20 anos, ele tá com o mesmo carro. Aí sim, hein? Já arrumou, fez mal casona, mas o carro ele continua com o carro, acho que se apegou. A gente se apega mesmo. Carro é negócio doido, né? É uma máquina, é algo material, mas a gente tem um certo apego. Pra você ver, ó, o cara tá até hoje lá, tem um carro, hoje tem uma casona e tal, tá vivo aí, tá bem, vivendo bem, direito. Aí o cara da época tinha uns carrão, todos já tomou seu fim, né? Até os que tava preso já morreu. O maluco, o meu amigo que seguiu o exemplo desse cara, também já foi preso, já morreu. É uma questão de escolha, entendeu? Mas esse é o exemplo do cara que quer as coisas fácil, né, mano? Não quer trabalhar por isso, né, mano? Uhum. Não quer trabalhar por isso. E também tem aqui o caso, né? O cara foi lá, cometeu, né? Bateu no carro, né? Você comentou, né? O cara foi lá, bateu no carro, o cara resolveu pagar o carro, né? Pagar arcar com o prejuízo que ele causou e não sair com o carro dele. Isso, cara, é uma coisa inteligente, cara. São pessoas, por mais pessoas assim. Porque o que mais acontece aqui é um filho da puta. Ele sai andando de moto aqui, arregaçando na moto. Ele bate no seu carro, ele não tem dinheiro pra consertar o seu carro. O desgraçado, ele cata uma moto. E aí um filho da puta desse, ele deve ter uns 3 ou 4 filhos de com mães diferentes por aí, e não deve pagar pensão nenhuma pra eles. Porque é sempre assim, cara. Quando o cara não presta, ele não presta em vários aspectos da vida. Ele não foca em um, ele espalha. Ele anda sem carteira, ele anda alcoolizado, ele bate no carro dos outros, não tem dinheiro pra pagar. O cara não paga a pensão dos filhos. Você começa a ver, mano, você vai vendo a crescente ali. O cara vai espalhando a desgraça dele por onde ele anda, né? Puta que pariu, que filha da puta. Mas você não acha mas você não acha que pessoas assim não tá muito baseado no meio que elas estão inseridas? Elas acabam pendendo pra esse lado? Eu acho que deve ter também questão de pais, né? Assim, dos pais. Se bem que tem pais que criam bem os filhos e sempre sai um que é meio zoado, assim, né? Não, ovelha negra. Sempre sai um que é meio estragado, que, cara... Não tô nem falando do cara... Não tô nem falando do cara não conseguir se ajustar na vida. Eu tô falando do cara ser sacana mesmo. Safado, sabe? O cara que faz o bagulho, faz merda, não arca com as consequências disso. Faz filho a roda e não paga pensão, esses caras aí, né? Que gente que não presta mesmo, né? Então, assim, eu acho que é difícil, porque às vezes você fala, o pai e a mãe não educaram o suficiente. E isso acontece bastante, o pai e a mãe largar o moleque e deixar o moleque fazer o que quer da vida aí. Aqui a gente vê vários exemplos. O pai e a mãe saem pra trabalhar, solta o moleque como se fosse uma gaivota aí. O moleque, faz o que quiser.
Depois o pessoal se espanta quando acontece algo trágico com o moleque, como se fosse algo que jamais aconteceria. Eu tô passada, chocada. Na parte que você falou, Leandro, eu acho que é um misto. Tem as pessoas que já são propensas ao bem e ao mal, e tem a influência do ambiente também, né? Sim, Então eu acho que é um misto. Não dá pra culpar só a criação, não dá pra culpar só o lugar que vive. Tipo, às vezes a pessoa nasce filha da puta já, independente de onde nasceu. Tanto que você vê político que nasceu em berço de ouro é filha da puta também. Não é só o favelado. Tudo bem? mas- Aí o político que nasce em berço de ouro, geralmente ele herda o comportamento de quem nasce em berço de ouro, que é ser filha da puta, né? Porque eu acho, pra mim, rico é filha da puta. Eu não consigo ver rico como uma pessoa boa, sabe? Eu vejo como filha da puta. Tem pessoas ricas que fazem boas ações? Tem. Mas por padrão, rico é filha da puta, cara. Porque pra que o rico exista, tem que existir o pobre. O rico, ele existe em detrimento do pobre. Então ele é um filho da puta. Mas eu falo mais no sentido assim, que a gente tá falando aqui, sei lá, de pais, criação, essas coisas. Eu tenho a impressão que, dependendo da classe social, o meio que essa pessoa está inserida, acho que às vezes as pessoas não têm noção do que é, sei lá, criar um filho. Eu não acompanho a criação de ninguém, mas às vezes eu tenho, baseado em comportamentos que vocês estão falando aí, às vezes eu vejo que as pessoas, eu só tive filho, eu criei, assim, acho que o termo criar, acho que vai muito além. Acho que nós aqui temos uma interpretação do que é criar, e às vezes aquela pessoa que está inserida numa situação mais inferior, o criar dela eu alimentei, eu botei na escola, e entendeu? Falo mais nesse sentido, assim, entendeu? Então, no geral, as pessoas não têm essa percepção do que é, assim, simplesmente acontece. Tive um filho. Entendeu? Existe esse problema também, né? Mas eu acho que assim, a partir do momento que você fez o filho, que o filho nasceu, você vai ter que aprender e pronto. Mas eu acho que esse ter que aprender que é o problema, cara. Eu acho que esse ter que aprender é o problema. Tipo, as pessoas aprendem a, sei lá, trocar uma fralda, a dar comida. Mas eu não sei se as pessoas têm uma mentalidade minimamente adequada, que, assim, como diz a minha namorada, você tá tratando de uma vida, né, cara? Então é muito além do que só pôr ela no mundo, entendeu? Sim, vai bem. Tem muito mais coisa que isso. E muito por mais isso que coisa. eu vou até fazer um negócio polêmico aqui, mas por isso que eu sou a favor do aborto, viu? A pessoa sabe que vai ser um pai de merda, aborta essa criança logo e foda-se. O problema não Sabe tá que vai no ser um pai de merda, você mãe. toma cuidado, cara. Você tem que se prevenir, se cuidar, saber o que você tá fazendo. Aí você Tem, não com tem filho. certeza. Tem, com certeza, mas se tudo isso falhar, porque se a pessoa é uma merda que não sabe nem se prevenir, você vai deixar essa pessoa ter um filho? Por mim, tinha que liberar o aborto e foda-se, pronto. Essa pessoa tem que arcar com as consequências. Esse é o meu problema com a sociedade hoje. Eles não Então, querem mas se arcar com fosse as só, consequências. se fosse só essa pessoa arcando com a consequência, é uma coisa, mas aí a sociedade toda arca com a consequência. Entendeu? Não é uma coisa que só a pessoa vai pagar, e você foi um pai de merda, só você vai se fuder. Não. Porque às vezes o cara é um pai de merda, aí a criança nasce e não tem que comer, depende de um programa do governo, ou o cara é um pai de merda e educa mal a criança cresce e vira um bandido. Então não é só o pai de merda que tá arcando com as consequências da merda que ele fez. Mas aí é relativo, porque tem gente que o cara é bom e o filho se torna bandido. Sim, é relativo, mas a propensão é essa, mano. Então, por isso que eu falei, tipo, cara, a vida humana hoje em dia não vale mais nada, então não sei por que tem tanta gente que é contra o aborto. Ô Ed, vou fazer mais uma pergunta aqui pra você. Você acha, você é a favor da pena de morte? A pena de morte? É. Olha, no Brasil eu só defendo a pena de morte se fosse pra político. Tá. Mas você é contra o aborto? Tô contra o aborto. Não com relação à proteção da vida em si, entendeu? Mas em questão de arcar com as consequências. A gente vive já num mundo que ninguém quer um motivo pra ser irresponsável.
Ah, tá. Entendi. Você não acha que um aborto é um assassinato em si? Você não acredita que seja? Não. Não. Não vejo por esse lado, entendeu? Eu vejo mais porque o que me incomoda é o mundo em que a gente tá, onde a gente procura motivo pra fazer coisa errada. Não arcar com as consequências, não ser responsável. Mas assim, eu entendo a parte do Ed de falar de que as pessoas não querem se responsabilizar e tudo mais, mas tem outras formas. Eu só não vou me aprofundar ainda mais no assunto do aborto, porque eu acho injusto a gente falar de aborto sem ter nenhuma mulher aqui para dar a opinião dela também. Mas a minha opinião é bem clara quanto a isso. Eu acho que tem que ser legalizado, eu acho que tem que ser permitido, porque quando uma criança nasce sem amparo dos pais, não é só essa criança e os pais que pagam, é a sociedade toda que paga. O meu ponto de vista é esse. Não, mas aí tem gente que nasce com o amparo dos pais e a sociedade paga também, do mesmo jeito. Paga do mesmo jeito, mas se a gente puder mitigar, se a gente puder minimizar essa situação, qualquer coisa que a gente faça pra diminuir essa situação, pra mim já é uma vitória. É que a gente tem uma população grande de órfãos também, né? De crianças que são abandonadas pelos pais, né? Você tem essa questão da pessoa ter que arcar com o que ela fez, ela teve um filho, beleza. Só que o que acontece? Quando a pessoa ela não tem o aparato necessário para cuidar de uma criança, ela vai cuidar da pior forma possível. Essa é a real. E aí você começa a gerar seres humanos complicados para a sociedade, seres humanos que não precisariam existir, né? Eu tenho uma opinião muito particular em relação a isso que eu não quero expor aqui, porque teria que gastar mais tempo. Polêmico. Quer expor é polêmico. É polêmico. Mas eu acho assim que você tem uma cultura na qual as pessoas... Você sensualiza a sociedade se torna sensual, sexual, e aí você faz com que pessoas jovens tenham acesso a isso ao mesmo tempo em que você não instrui, tipo o Ed falando, a mãe do Ed já falava, ó, usa camisinha, tal, não sei o quê. Só que tem muitos lugares em que você falar isso para um jovem ou para uma jovem é tabu, você não pode falar isso, você não pode ensinar. Aí o moleque não tem formação nenhuma, tá comendo hormônio a rodo, o moleque tá cheio de hormônio no corpo. Aí ele tem às vezes a primeira interação que o moleque teve, o cara dá 3, 4 sanfonadas lá e faz um filho. Sexo. Aí, mano, sabe, essa pessoa, cara, ela cometeu um erro. Não é que, assim, quando a gente fala de consequências, você tá falando o quê? De alguém que fez algo assim, de caso pensado, né? Foi o caso pensado, o cara pensou e fez, tipo, aquele animal, aquele ser, aquela criatura que tirou a vida de um gari. Aquele cara pensou no que ele fez. Aquele cara tem que arcar com as consequências do que ele fez. Ele pensou, ele foi em cima. Não é como se ele estivesse atirando num clube de tiro e sem querer catou em alguém. Não, esse cara fez o que ele fez, mano. Então, diferente de um jovem que, mano, o cara, foi a primeira interação dele ali que o moleque não conseguiu controlar e, pum, virou pai. Aí você fala assim, não, agora você vai ter que ser pai. E esse cara não vai ser um bom pai, mano. A probabilidade desse cara ser um péssimo pai é grande. Ele não tem o cérebro em formação suficiente para isso, que só vai chegar ali, o cérebro só vai estar completamente formado ali na parte de maturidade aos 25. O moleque não vai. O moleque vai ter uma puta de uma responsabilidade, que é um filho. E provavelmente a mãe dessa criança também é alguém jovem igual ele e, portanto, né, em processo de amadurecimento igual ele. Então, acho que quando o Cezão diz que a sociedade paga por isso, é porque você pega mais um ser humano complicado e já bota mais um ser humano no planeta complicado. Aí esse ser humano complicado vai complicar a vida dos outros seres humanos. Mas aí eu ia entrar só num detalhe aqui, porque pra mim tem algo de errado. Ou eu vivi em um mundo paralelo. Porque, por exemplo, eu com 10 anos de idade, alguns assuntos... Aliás, foi quando eu fui inserido na segunda fase do ensino fundamental e eram abordados esses temas. Eu com 10 anos eu lembro de entrar na sala e
escutar falar sobre DST. Né? Isso era uma grade curricular. Você já deu vários indícios que você realmente viveu numa sociedade paralela da gente. Mas continue. Não, mas aí, por exemplo, minha esposa. Eu moro na última cidade da Grande São Paulo. No fim do mundo e nas escolas tinham isso. Eu acho difícil na capital de São Paulo não ter tido. Aí. Então, aí eu vou deixar você terminar e vou falar a situação atual aqui, na qual tem muitos pais que vão na escola falar merda lá, porque o professor deu aula sobre sexualidade. Não, mas aí só complementando. Minha esposa também, lá no interior da Bahia. A gente conversando, ela também, na mesma faixa etária, teve as mesmas aulas. Então, acima da minha idade eu não sei, mas abaixo eu vi que era uma grade nacional. Todo mundo tinha essas aulas. A questão é, o aluno prestou atenção? Até eu acho que não tinha como não prestar atenção. Porque eram uns bagulho muito explícitos. O professor falava, mostrava, vinha gente palestrar. Assim como no Fundamental vinha gente falar no Fundamental 1 vinha gente ensinar a escovar os dentes, não era? Então, cara, por mais que a gente critique o ensino público, mas tinha demonstração. Querendo ou não, a gente vai criando uma consciência do que pode acontecer. Da onde que não vai fazer. Cara, eu não tive. Eu tive alguma coisa muito por cima durante as aulas de biologia, já no ensino médio, mas muito vago, muito raso, muito por cima. Eu não tive eu não fui expulso a tanto conhecimento assim numa fase tão jovem da minha vida. Não, o pior assim é que você chega e fala assim, aí você vai dar uma aula sobre sexualidade e aí, beleza, uma coisa é você falar pro menino que ele tem que usar camisinha, aí todo mundo é um consenso. Aí você vai falar pra menina que ela tem que usar um anticoncepcional, que existem vários tipos de anticoncepcional, que tal, e vai explicando lá pra mulher, né? Não vou entrar nos pormenores porque eu não manjo nada disso, mas começa a explicar esse tipo de coisa. Aí, os pais de menina, os pais ficam pistolos, falando, minha filha vai transar? Você tá vivendo numa realidade paralela? Você tá criando o quê? Um anjo? Você tá criando um ser de luz? O que você tá criando, caralho? Não um ser humano, pô? Essa pessoa, uma hora, ela vai fazer sexo, cara. Não é melhor que ela saiba se proteger agora para que ela não pegue uma DST, para que ela saiba não ter um filho logo jovem, para que ela saiba se cuidar, para que ela tenha uma saúde, uma qualidade de vida, né? Porra, mano. Aí o cara vai lá reclamar porque porque nós somos religiosos e que não sei o quê. Gente, por favor, mano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí você cria pessoas que não têm o aparato de defesa necessário para poder encarar a vida, mano. Sabe? E aí acontece essas merda aí. Pai de 15 anos, o cara com a cara de moleque do caralho segurando um bebê, mano. Que é bizarro olhar pro bagulho desse. Muito doido. Galera, acho que a gente tá chegando no final aí, porque eu vou ter que sair agora, porque eu tenho um casamento, mano. Eu tenho que estar pronto aqui. Em 2 horas eu tenho que estar pronto. Muito bem, cara. Maneira aí no uísque, hein, meu? Eu vou levar o uísque aqui já não. Olha. Eu vou levar comigo. A melhor coisa é você ir no casamento dos outros ficar rindo do noivo lá. Olha, ele assim, passando a mão assim e falar, ó. Se fodeu também. Se fodeu. Acho que a gente gosta de ir em casamento porque a gente vê que a gente não é o único que se fode, né? É bom, né? Dá um alívio, né? Galera, valeu por hoje, hein? Obrigadão aí pelo papo de hoje. Valeu, galera. Até a próxima semana. A você que nos ouviu até aqui, o meu mais sincero muito obrigado. Caso você ainda não tenha feito, curta, comente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Um grande abraço e até o próximo episódio.